Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, certo? E hoje daremos prosseguimento das nossas aulas sobre ângulos, triângulos e quadriláteros. Hoje teremos uma aula que se trata sobre os triângulos. Vamos aprofundar um pouco, certo? Para entendermos melhor esses polígonos, certo? Queria falar em primeiro lugar aqui sobre a desigualdade triangular, certo? Em todo triângulo, a medida de um lado é sempre menor do que a soma das medidas dos outros lados, certo? É condição de existência para um triângulo existir, certo? Sabemos que um triângulo ele tem três lados, não é verdade? Então, suponha que esse ângulo A aqui, certo? Seja um valor qualquer aí, certo? Para esse triângulo existir, certo? Esse A aqui tem que ser menor do que a soma do B com o lado C, certo? Mas não só isso basta. Tem que o lado C também ser menor do que a soma do A com o B. E também o lado B tem que ser menor que a soma de C com A. Se essas três condições aqui de existências acontecer, então o triângulo existe. Relação entre lados e ângulos de um triângulo. É simplesmente o seguinte: o maior ângulo aqui, certo? Ele sempre vai ficar oposto ao maior lado, que nesse caso vai ser hipotenusa aqui AB, certo? Que tem a maior medida. E o menor ângulo também vai estar oposto ao menor lado, certo? Essa é a relação entre os lados e ângulos de um triângulo. Casos de congruência. Para um triângulo ser congruente a outro, ele tem que ter os três ângulos, certo? E os três lados congruentes. Mas, simbolicamente, ele não precisa aparecer todos os lados e todos os ângulos para a gente concluir que eles são congruentes. Três medidas bastam, certo? Por exemplo, vai ter quatro casos. Se tiver um lado, um ângulo e um lado congruente entre dois triângulos, isso basta para deduzir o restante dos outros ângulos e dos outros lados. Vejam aqui nesse triângulo. Temos que esse lado AC ele é congruente a esse lado EG, certo? Como eu sei que ele é congruente a ele? Tá vendo esse tracinho aqui? Significa que ele tem a mesma medida, certo? Se aqui valesse 5, aqui também valeria 5. Temos também que o lado AB ele é congruente a EF. Temos dois tracinhos aqui, estão vendo? Uma coisa eu sei, se aqui tem dois tracinhos e aqui tem um, significa que esses lados aqui são diferentes, certo? Certo? Mas são congruentes aqui, ó, o EF com o AB, certo? E a terceira condição é ter um ângulo entre esses dois lados, de mesma medida, certo? Congruentes. Veja que esse ângulo tem um tracinho aqui. Se esse outro ângulo tem um tracinho também, significa que ele tem a mesma medida. Se aqui valesse 5, aqui valeria 5 graus. Se aqui valesse 50, aqui valeria 50, certo? A partir disso, dessa abertura e do tamanho desses dois segmentos aqui, eu posso deduzir que esse terceiro, certo? Que esse terceiro segmento de reta também eles vão ser congruentes entre si. Logo, CB é congruente a GF, certo? E se esses segmentos são congruentes, logo esse ângulo aqui eles também vão ser, certo? O ângulo C vai ser congruente ao ângulo G, porque eles têm a mesma abertura, certo? E o ângulo B aqui ele vai ser congruente ao F, certo?
O segundo caso é lado, 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 certo? Vejam que esse segmento AB ele é congruente ao segmento FE. Veja que ele tem um tracinho aqui e um tracinho aqui. Significa qualquer que seja esse daqui vai ser igual a esse, certo? E que CB ele é congruente a FG, certo? Porque ele tem 3 tracinhos e 3 tracinhos. E que o lado C ele é congruente ao lado GE. Logo, certo? Podemos deduzir, certo? Que esse ângulo F é igual a esse ângulo B aqui, ó, certo? C aqui será igual ao G, porque ele é resultado da formação, né, de segmentos congruentes. E aqui o lado AB ele vai ser congruente, ou o ângulo A ele vai ser congruente ao ângulo E, ok? O terceiro caso é o seguinte: temos um ângulo, um lado e um ângulo. Veja que esse ângulo A ele é congruente ao E e que o B ele é congruente ao F. Logo, se nós sabemos que em todo triângulo ele tem que ter obrigatoriamente 180 graus. Imagine aqui que esse daqui tivesse o valor de 60 e esse aqui tivesse o valor de 40. Logo, só sobraria aqui, já poderíamos deduzir que esse daqui seria 80, não é verdade? E esse aqui também seria 80. Então, se esse aqui vale um tracinho e esse aqui tem um tracinho, e esse aqui tem 2 tracinhos, esse aqui tem 2 tracinhos, logo, esse que tem 3 tracinhos aqui, ele vai ser congruente a esse. Temos um triângulo, 2 triângulos congruentes, né? E o quarto e último caso é o lado, ângulo e ângulo oposto, que é praticamente parecido com o anterior. Já conhecemos aqui 2 ângulos que são congruentes. Veja que o ângulo A ele é congruente ao ângulo E e o ângulo C ele é congruente ao ângulo G, que não aparece aqui, mas tem um G, certo? Se isso acontece, se os ângulos internos aqui são congruentes, então os lados também vão ser congruentes, certo? Temos aqui que A é congruente a B e E é congruente a F. Então, esse ângulo aqui, ó, esse lado aqui AC, ele vai ser congruente ao lado EG. E esse lado BC, ele vai ser congruente ao ângulo CG. Certo, gente? Agora terminamos a parte de congruência, vamos passar para mediana de um triângulo. A mediana de um triângulo é o segmento que tem como extremidade um vértice e o ponto médio do lado oposto a esse vértice, certo? Veja, ela tem essa extremidade aqui no A, no ângulo A, e ela vem aqui, divide exatamente esse lado BC aqui em 2 partes iguais. Imagine que BC valesse 10, ela dividiria 5 desse lado e 5. A característica principal da mediana é essa, dividir esse lado aqui, certo? Oposto ao vértice da sua extremidade em 2 partes iguais, certo? Se traçarmos as 3 medianas de um triângulo, teremos o seu baricentro, que está de uma razão de 1 para 2, certo? Bissetriz de um triângulo. A bissetriz de um triângulo ela tem como característica dividir aqui, ó, esse ângulo aqui da sua extremidade, certo? Em 2 ângulos iguais. Veja que aqui tem um tracinho e aqui tem um tracinho. Qualquer que seja esse ângulo aqui, se você traçar uma bissetriz, ela divide esse ângulo em 2 partes. Mas, professor, e o lado BC? Ele divide em 2 partes iguais. Cuidado com isso. Essa é a grande diferença entre uma bissetriz e uma mediana. A bissetriz divide o ângulo aqui do vértice, certo?
em duas partes iguais. A mediana ela divide o segmento aqui, ó, oposto ao vértice em duas partes iguais. Então, cuidado com isso, certo? Se você traçar as três bissetrizes de um triângulo, ela vai formar o incentro. O incentro, ele é o centro de uma circunferência escrita dentro do triângulo, certo? Ele coincide certinho com uma circunferência que toca todos os lados de um triângulo, certo? Temos a altura. A altura de um triângulo é um segmento de reta com uma extremidade em um vértice também e a outra extremidade no lado oposto ou no seu prolongamento. Não confunda, certo? A característica principal da altura em um triângulo é formar o ângulo aqui, ó, desse lado oposto ao vértice em dois ângulos de 90 graus, certo? Só que temos esse ângulo ocultângulo, aqui todos os ângulos são menores do que 90 graus, ele forma dentro do triângulo mesmo, certo? A altura, ó, ele não divide em duas partes de mesmo tamanho, cuidado com isso. E também ele não divide o ângulo em duas partes, a característica dele é só essa. Ele forma ângulos de 90 graus. Já aqui no triângulo reto, a sua altura coincide com esse segmento aqui mesmo já dele, ó, certo? Esse seu prolongamento aqui, ó, já coincide com a própria altura. Agora, se for obtusângulo, um triângulo que tem um ângulo obtuso, certo? Sua altura vai estar na parte exterior do triângulo, certo? Mas vai formar ângulos de 90 graus também, que nem você está observando aqui, certo? O orcentro de um triângulo. Se você traçar as três alturas de um triângulo, vai formar o orcentro, certo? Que tem características aqui diferentes. Veja aqui no ocultângulo que ele é bem próximo ao vértice A aqui, certo? Já no retângulo, vai ser exatamente em cima desse vértice E, o orcentro. Já no obtusângulo, o orcentro vai ser localizado fora, certo? Ainda vai precisar de um prolongamento aqui, certo? De segmentos da altura.